Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e olhando a movimentação dos preços lá em Chicago. A gente teve um dia positivo lá para a soja, mas longe das altas verificadas na sessão anterior. Hoje a gente viu aí ganhos de 1,50 aí nos principais vencimentos. Os vencimentos mais curtos chegaram a ter até 1,5 de alta. É um movimento positivo, uma continuidade de um movimento positivo que iniciou essa semana, mas não dá aí para ter certeza de que é um movimento que veio para ficar. A gente vai confirmar isso com o Eduardo Vanin, da Agriinvest, e ele vai analisar para a gente o mercado e principalmente as tendências aí para os preços. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São duas sessões já seguidas aí de alta para os preços da soja em Chicago, mas dá para definir como uma tendência de alta aí? Já, Eduardo, ainda é cedo para isso. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, para responder sua pergunta, temos dois pontos. O primeiro ponto é que nós vamos entrar sazonalmente num período que é de alta para Chicago, que é a especulação climática. Não há grandes especulações ainda, tínhamos um clima um pouco mais frio no começo, agora já temos temperaturas dentro da média histórica para essa época do ano para as regiões produtoras americanas. Temos uma especulação, uma projeção de clima para os Estados Unidos para junho, que é de temperaturas um pouco mais elevadas do que o normal, e, claro, temperaturas mais elevadas precisam de mais chuvas, e chuvas é sempre mais difícil de prever. Algumas regiões dos Estados Unidos, segundo a tendência, receberiam menos chuvas, principalmente as planícies. Então, nós entramos nessa sazonalidade, que é um período de alta para Chicago, e associado também a um pouco mais de demanda da China, mas muito mais porque a soja brasileira já está muito mais cara. Então, agora, nesse momento, a gente tem esse período sazonal e também tem a soja brasileira nesse momento cara. Então, são dois movimentos, são dois pontos que acabam explicando a reação da soja e que podem, sim, dar continuidade para esse movimento de alta. Quando você fala soja brasileira cara quanto? Já é mais cara que a americana? Sim, a soja brasileira, posto lá na China, é mais cara do que a americana, em torno de 10 centavos por bushel, já considerando o nosso diferencial de qualidade. O Brasil tem um prêmio por qualidade, que é a conversão de farelo e também de óleo. Então, já considerando tudo isso na conta, nossa soja acaba chegando mais cara do que a soja americana em 10 centavos. Ô Eduardo, mas você acha que já é um percentual, um patamar aí que justifique uma parada das compras do Brasil? E diante dessa tensão que se agravou, principalmente na semana passada, a gente viu isso, o mercado refletindo bastante, né, entre China e Estados Unidos. A China vai se voltar às compras para os Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Bom, temos alguns pontos a considerar. O primeiro, a China precisa de soja americana nesse ano mais do que precisou em 2019 e em 2018. Nós temos que lembrar que em 2018 e 2019, o Brasil não tinha vendido tanta soja durante os primeiros meses da colheita como nós vendemos nesse momento. Então, nesse ano, o Brasil tem menos soja para o segundo semestre do que teve em 2018 e 2019. Segundo ponto, a demanda da China está recuperando, está em recuperação. Em 2018 e 2019, ela estava em queda, em função da peste suína. Então, esses dois pontos me mostram que realmente a China precisa, nesse ano, de soja americana mais do que precisou nos últimos 2 anos. Então, fatalmente vai ter que comprar mais soja nos Estados Unidos, mesmo sendo a contragosto. E aí, nesse ponto, como você comentou, temos aí a relação Estados Unidos e China que não está nada boa. Esse é um outro ponto também, que é um baita ponto de interrogação, como que os dois países vão lidar nessa turbulência, nesse processo de divórcio que está em processo entre as duas potências, e se vão conseguir separar o lado comercial do lado político ou ideológico nessa argumentação que a gente vem vendo nessas últimas semanas entre os dois. Mas essa necessidade chinesa é imediata? Eles precisam comprar soja americana nesse momento ou isso vai ficar para o segundo semestre?
Bom, a China comprou muita soja aqui no Brasil e essa soja ainda está sendo embarcada. Então, nós tivemos um atraso nos embarques em fevereiro e março, que acabou acumulando para abril. Agora, maio também vamos ter um grande volume. Em abril tivemos 16 milhões e 300 mil toneladas de embarque. Para esse mês de maio vamos chegar perto desse volume. E para junho e julho ainda vamos ter grandes volumes. Então, essa concentração desses embarques aqui no Brasil, nesses 4 meses, de abril até final de julho, vai trazer um recebimento lá na China bastante grande. E então a China vai, nesse momento, as esmagadoras na China estão mais preocupadas em receber essa soja, esmagar e vender o farelo. E, claro, isso vai trazer impacto para a margem de esmagamento deles? Já está trazendo para baixo. Então está havendo já uma pressão para baixo nas margens deles. Então, para os próximos 5 meses, eu diria, até agosto, a China não precisa de soja. Ela vai precisar de soja a partir de setembro, até fevereiro do ano que vem. Ou seja, nesse momento, se acirrar essa tensão entre China e Estados Unidos, China está coberta e sem grandes necessidades de compras imediatas, mas vai ter que pedir arrego no segundo semestre, então, pelo que eu estou entendendo? Sim, vai ter que comprar um bom volume nos Estados Unidos para esses meses, entre setembro até janeiro. Que demanda, então, vai ser um período... Que demanda que é essa, Eduardo? O que a China, na sua opinião, precisa comprar dos Estados Unidos? A China ainda precisa comprar 40 milhões de toneladas até fevereiro do ano que vem. Boa parte disso deve ser comprado lá, mas ela tem outras origens também. O caso aqui no Brasil, ainda estamos vendendo soja para eles, mesmo sendo mais caro. Então, aqui no Brasil, temos ainda algum volume. Também temos a Argentina, temos o Canadá, temos a Rússia, mas é claro, grande parte desse volume vai ter que ser comprado nos Estados Unidos. Mas você lembrou um ponto importante, a China ainda demandando soja brasileira, mesmo mais cara que a americana. No entanto, o produtor brasileiro tá tendo um desinteresse maior aí em função do dólar que vem caindo bastante, né? A volta das vendas do produtor brasileiro só aconteceria com uma evolução do dólar ou os prêmios podem ajudar nesse processo, Eduardo? Sim, os prêmios... uma coisa é verdade. O produtor brasileiro viu a soja despencar em reais em função do câmbio. Então, da máxima que nós tivemos no dia 14 de abril, que foi os 5,97 até agora, tivemos uma queda aí de quase 70 centavos de real por dólar. Então, claro que essa queda foi transmitida diretamente para a soja caiu aí no interior alguma coisa perto de R$5 por saca, então o produtor não quer mais vender, não. E aí o prêmio vai ter que fazer esse papel. Mas eu imagino que esse prêmio ele vai ser mais forte no interior. Então as esmagadoras vão acabar pagando mais do que o exportador. Mas, se no caso da China não se entender mais com os Estados Unidos, então a China vai ter que pagar prêmios bem maiores e vai acabar reduzindo o esmagamento aqui no Brasil. Então vai ser um cabo de guerra entre o consumidor interno e o exportador. E a gente já viu isso acontecer. Quando a China precisa, ela chegou a pagar prêmios até de 300 pontos, né? Naquele momento de agravamento da tensão com os Estados Unidos, né? Isso aí, em 2018, lá em outubro, vimos isso sim. Então eu não diria que vai se repetir nesse momento, porque, claro, o câmbio naquele momento e hoje é bem diferente, mas a tendência ela é a mesma, é de valorização do prêmio. Agora, o que você citou aí a desvalorização do dólar, né, frente ao real, 70 centavos aí de perda em relação ao pico. Houve uma alta dos prêmios, mas que não compensou, né, Eduardo? Não compensou ainda não. Temos uma alta aí de 10, 15 centavos no acumulado por bushel. E também tivemos não só uma alta aqui no Brasil, mas também lá no destino. Então a China também, essa alta agora está sendo repassada para o consumidor. Bem normal isso, esse movimento onde quando há falta de produto, aí o consumidor final vai ter que pagar mais caro pela soja. É isso que está acontecendo. Então lá na China também vimos uma alta aí de pelo menos uns 20 centavos por bushel nessas últimas 2 semanas.
Mas você acha, pela sua experiência, que o jogo está jogado em relação ao dólar ou a gente pode ter alguma surpresa aí, Eduardo? Olha, nesses últimos dias o Brasil tem se destacado. Bom, a gente tem que fazer uma colocação aqui, que o real é sempre a moeda dos extremos. Ora, está muito desvalorizado, ora está valorizada. Hoje eu posso dizer que vimos isso. As moedas lá fora, principalmente de emergentes, perdendo contra o dólar e nós aqui ganhando contra o dólar. Então, nesse momento, a gente vê um fluxo de entrada, há um consenso, que a gente não sabe se é temporário, de que o Brasil, nesse momento, estaria um pouco barato, dado os avanços e, principalmente, o afastamento, afastando a possibilidade de impeachment. Então, isso nos tornou um pouco, vamos dizer assim, uma pichincha. E aí, claro, o câmbio está respondendo nesse momento, e nossa bolsa também. Agora, se isso vai durar, quanto tempo isso vai durar, aí depende, e aí a gente tem que olhar os fundamentos do Brasil, que não são bons, né? Principalmente do lado fiscal, estão bastante ruins, né? E bem longe dos demais emergentes. Então, tem que tomar cuidado. Muito bem. Qual seria o seu recado para o produtor brasileiro nesse momento, então? Bom, para o produtor, eu diria o seguinte, para aqueles que têm ainda soja para esse ano, eu acredito que a soja vai continuar subindo, né? Se não pelo câmbio, pelo prêmio. Então, não temos soja, temos essa disputa entre China e Estados Unidos que pode evoluir para um desacordo, lembrando que lá em janeiro houve a assinatura da fase 1, podem voltar atrás, mesmo porque a Casa Branca, o presidente Trump, já falou mais de uma vez de que o acordo comercial agora é secundário. O que ele quer ver agora é a responsabilidade da China em relação ao Covid-19. Então, pode naufragar de novo a concentração da demanda da China aqui. As indústrias ainda no Brasil, processadoras, precisam comprar soja para se cobrir até o final do ano. Então, a tendência para quem tem soja para esse ano ainda, a tendência é valorização. E para o ano que vem, as margens estão muito boas ainda, o produtor já vendeu um tanto de soja. Eu diria que se eu fosse produtor, eu aguardaria um pouco aí para tentar vender um pouco mais, né? Alguma outra parcela para ir fazendo uma média. Então, eu acho que o preço da soja em reais deve continuar subindo. Muito bem, então dá para esperar mais um pouquinho, principalmente safra nova também? Então, a safra nova, a gente tem o que vai mexer na safra nova, sem dúvida nenhuma, é o câmbio, já que em dólar por saca não tem mudado muito. E eu não acho que vai mudar agora. Chicago não tem muito potencial de alta, mesmo porque a janela de exportação americana vai ser apertada. Tudo bem que a China, como eu falei no início, precisa comprar soja americana? Sim. Só que lá em fevereiro já tem a soja brasileira, que ela já comprou um tanto e vai começar a receber. Então, a tendência é que a janela americana de exportação seja curta novamente. E aí Chicago, no momento em que o mercado desviar o foco da produção para a demanda, vai ver que não tem muita demanda. Então Chicago não tem muito para onde ir, e aí o prêmio também para a safra que vem depende do movimento de venda do produtor, mas nesse momento não teria muito como andar. Então realmente vai ser o câmbio. E aí acho que cada um tem que ter uma análise aí para o câmbio, porque é muito difícil as variáveis aí do câmbio acertar nesse momento, mas eu diria que há um potencial aí de volta das cotações. Não lá para o pico, mas para um nível mais perto de 5,50. Legal. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Eduardo. Obrigado, Alexander. Um abraço a todos e boa semana. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí então Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, conversando com a gente, analisando o mercado, trazendo pontos de preocupação bastante pertinentes aí para serem analisados. Ele coloca uma situação bem interessante, que esse é um período de alta, tradicional de alta para a soja lá em Chicago em função do clima nos Estados Unidos, e já tem especulações aí no mercado de que junho pode ter temperaturas mais elevadas por lá. Temperaturas mais elevadas, como a safra plantada de forma concentrada, pode ter consequências aí para a produção. Ao mesmo tempo, soja brasileira começa a ficar mais cara que a americana. Pelas contas do Vanin, já computando a questão da qualidade, a soja brasileira chega a ser 10 centavos mais cara que a americana nesse momento. Ou seja, a China
tende, portanto, a migrar para as compras nos Estados Unidos. No entanto, o Eduardo lembra que nesse momento a China já está bem abastecida. Ela já teria comprado tudo que podia aqui do Brasil, estaria recebendo agora a soja brasileira e até julho esse recebimento aí dá suporte aí à produção interna deles. A volta às compras aconteceria a partir de agosto, já de olho na soja americana, já que no Brasil a tendência é de que possa haver aí uma disputa mais ferrenha com o consumo interno, com as indústrias aqui do Brasil, por essa soja que resta aí para ser negociada. Enfim, temos um cenário onde os preços em reais ainda são positivos para o produtor brasileiro. Nesse momento, houve uma perda aí desse potencial dos preços em reais em função da desvalorização do dólar, mas existe uma tendência de manutenção e até recuperação desses preços em reais. Sem contar com Chicago, mas olhando ou para câmbio ou para prêmio, que podem subir dependendo aí da necessidade americana de volta às compras aqui no Brasil. Americana não, desculpa, necessidade chinesa de volta às compras aqui no Brasil. Vamos ficar de olho, então, no que pode acontecer daqui para frente. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Julho subiu 1,5 ponto a 8 dólares e 48 centes por bushel. Agosto, 8,50, alta de 1,5. Setembro, 8 dólares e 50, também subindo 0,75, novembro 8,55, 8 dólares e 55 centes por bushel, meio ponto de alta. Para o milho, julho 3 dólares e 20 centes por bushel, 1,5 de alta. Setembro 3,25, 1,25 de elevação. Dezembro 3,34, meio ponto de alta. E para março de 21, 3 dólares e 46 centes por bushel, sem alteração. E para finalizar o trigo, para julho, 5 dólares e 4 centes por bushel, 2,25 de queda. No caso do trigo, o dia foi negativo. O setembro, 5 dólares e 8 centes por bushel, 2,5 de queda. Dezembro, 5 dólares e 17 centes por bushel, 2,5 de queda também. E para março de 2021, 5 dólares e 25 centes por bushel, queda de 2,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.